Como? En ese momento llegan la pastora Ángela y el pastor Pablo E nesse momento chegam a pastora Ângela e o pastor Paulo para darnos esta visión de Gedeones, 24 horas de oración. para nos dar esta visão de Gideões, 24 horas de oração. Entonces nos animamos y alquilamos una oficina. Então nós nos animamos e começamos com as oficinas, oficinas? Desculpa. Alugamos um escritório Con 0 guaraníes, com con nada de dinero. nada, com nenhum dinheiro, 0 guaranis, que é a moeda. Nuestros primeros asientos, ustedes vieron una foto, eran de ladrillos. Vocês Nuestras viram sillas. a foto, né? Era com tijolos, né? Os bancos. Y así empezamos. E assim começamos. 4 personas. Eram 4 pessoas. Ahora hay un grupo que ya es de 30 que están orando 1 hora por semana. Agora já temos um grupo de 30 pessoas que estão orando 1 hora por semana. Necesitamos 168, pero estamos creciendo. E nós precisamos de 168, mas nós estamos crescendo. Nuestro lugar es un lugar neutro, no es iglesia. Nosso lugar é um lugar neutro, não é uma igreja. En la ciudad hay 86 iglesias, Na cidade nós temos 86 igrejas, 15 denominaciones diferentes. 15 denominações diferentes. Y todos están participando, están trayendo gente de todas esas iglesias, están viniendo y acercándose a Torre de Oración. E todos estão participando, né? Todas as igrejas estão se aproximando da torre de oração. Porque también tenemos capacitaciones, enseñanza de la oración. Porque também temos cursos de capacitação e ensino de intercessão. Se hicieron ya 35 reuniones de capacitación Já se fizeram 65 reuniões de capacitação. y han ya participado un total de 141 alumnos. E já participaram 141 alunos. También se formó un ministerio femenino. Também a gente formou um ministério feminino. Ellas van de iglesia en iglesia, así sea 5, 6 o 10 mujeres, ellas van yendo de iglesia en iglesia para orar. Elas vão de igreja em igreja, por volta de 5 ou 6 mulheres, de igreja em igreja vão para orar. Y hoy tenemos una lista de 300 mujeres involucradas en este tipo de oración. E hoje nós temos uma lista de 300 mulheres envolvidas nessa lista de oração. Estamos creciendo. Estamos crescendo. Amém. Aldo, como você diria que é o crente do Paraguai? O paraguaio gosta de orar? ¿Le gusta a Paraguay orar? ¿Le gusta a los creyentes paraguayos orar? No a todos. No a todos. Não a todos. Hay que ser sincero. Sí. Temos que ser sinceros. Sí. Quando estivemos lá, você disse que os paraguaios marcam 1 hora de oração, mas tomam tererê 40 minutos para depois 10 minutos de oração. Es por eso que nosotros tenemos un lugar exclusivo. Nos gustó tanto lo de Torre de Oración Gedeones. É por isso que nós temos um lugar específico de oração. A gente gostou muito da torre de oração dos Gideões. Porque si 2 paraguayos están juntos, Porque se os paraguaios estão juntos, van a hablar 55 minutos y van a orar 5. vão falar 55 minutos e orar 5. Entonces, si están solos en una habitación, no tienen más remedio que orar. Então, se estão juntos num quarto, não tem outro remédio senão orar. Solos. Si Se están estão solos. sozinhos num quarto, não tem outro remédio senão orar. También es una gran satisfacción para aquellas personas que sí estaban acostumbradas a orar, pero necesitaban de un lugar así específico, dedicado a ellos, exclusivo para ellos. Também é muito bom para aquelas pessoas que já tinham o costume de orar, mas que precisavam de um lugar específico, né, sozinho ali para eles, se dedicarem à oração. Amém, amém. Pastor Ronaldo foi conosco ao Paraguai e foi uma conquista, foi algo assim bem difícil, mas um fruto muito especial. Pastor Ronaldo, fala um pouquinho da Bolívia. Quais são os desafios da Bolívia, da Igreja da Bolívia hoje? Amém. Eu acho que bom, em primeiro lugar, Deus abençoe mesmo bastante todos os brasileiros que têm orado.
Eu não sei se você pode traduzir, porque tem um pessoal aí que está, né, que precisa. Ah, então, legal. O desafio que nós temos lá na Bolívia é a nível governamental. O governo da Bolívia hoje, ele é um governo completamente debaixo de bruxaria. Ele ressuscitou todos os altares incaicos. Eles creem no sol, na lua. Os assessores dele são bruxos. Há rituais dentro do palácio. E levantou-se muito um culto que é o culto a Pachamama, que é a deusa da terra. Então, os desafios hoje para a Bolívia, há pastores já em perseguição na Bolívia. Muita gente não sabe disso, mas principalmente um lugar chamado Chapare, que é onde se planta muita coca. A pastora Juana Rincón está sempre na Bolívia, o pessoal do Clamor, eles podem testificar muito, que em alguns lugares tem sido muito difícil pregar o Evangelho. E há perseguição mesmo. Nós, um grupo de pastores que fizemos uma investigação muito séria acerca dos rituais que acontecem na Bolívia, nós fomos ameaçados de morte. Graças a Deus o Senhor não permitiu que ninguém nos tocasse, mas nós fomos ameaçados durante um tempo, porque nós descobrimos coisas muito profundas, inclusive sacrifício de pessoas, sacrifício de crianças. Só para vocês terem ideia, eu quero passar um dado hoje muito importante. Neste ano desapareceu mais de 200 senhoritas, 200 moças, entre 11 anos e 15 anos. E muitos dos rituais antigos dos Incas, que era feito na Ilha do Sol e na Ilha da Lua, envolvia sacrifício de donzelas, de moças. E essas desaparições neste ano não foram coisas casuais, a gente sabe, quem estudou esse tema lá, sabe que elas não apareceram mais, elas foram sacrificadas. E também o sacrifício de animais, que se tornou uma coisa comum agora com esse governo do Evo Morales. No palácio hoje, é normal você ver a fumaça dos incensos aos deuses deles, e toda vez que ele tem alguma consulta popular ou alguma coisa, são bruxos e bruxos. Só no ano passado, final do ano passado, depois que vocês estiveram lá, saiu num jornal que o Evo Morales instituiu 89 altares levantados em toda a Bolívia, para os deuses da terra, 89 altares. Então, hoje o desafio na Bolívia não é um país que que impede os cristãos de chegarem. Há algumas comunidades que sim, elas são comunidades de difícil acesso. Nós temos algumas igrejas muito lindas lá, que já estão trabalhando. Uma tem a missão 4x4, que são uma caravana de 20 a 30 carros que saem uma vez por ano, e eles fazem um tour de 30 dias, evangelizando todos os povos, sai com som, com tudo, e chega num povo, instala e prega. A outra é a missão extrema, que a gente vai pelo caminho dos Andes e o caminho antigo dos Incas, que cruza a cordilheira, que o pastor Sérgio Gutierrez é o que trabalha essa missão extrema. E tem os povos que eles falam o Aimará, que é a outra dificuldade que a gente tem lá. Então a gente teve que aprender um pouco de Aimará para chegar nesse povo, que são um povo que eles não falam espanhol, mas é um povo que quando eles se convertem, a conversão deles é tão genuína, é apaixonante. Crianças, as mulheres, eles se tornam gente de muita oração. Então o nosso foco agora também é trabalhar esta área. Mas o que nos falta? Eu gostei ontem do que falou a pastora Joana. Às vezes Deus não quer só a tua oferta, Deus quer você. Eu conversei aqui esses dias e vi pessoas que dizem: pastor, por alguma razão eu estou tocado a aprender espanhol, eu estou tocado a aprender, não sei, sinto algo, e é de Deus esse sentir. Irmão, se hoje nós tivéssemos mão de obra, pessoas dispostas a ir para essas nações, eu acho que a gente teria um impacto tão impressionante, porque eles estão sedentos. E a gente tem que aproveitar essa brecha que ainda está acontecendo, que ainda se pode alcançar alguns lugares, porque há lugares que hoje já há uma complicação para chegar dentro da Bolívia, porque o presidente está mudando até algumas leis que querem incluir a Pachamama dentro do decreto, da Carta Magna do país, e isso é dar uma autoridade total para que todos... Hoje em dia é comum ver bruxos nas ruas, antes você não via. Hoje em dia você passa e tem incensos, tem salmerios, que eles chamam lá, os rituais em todo lugar. Tem uma rua em La Paz que se chama Rua das Bruxas. Por quê? Porque aí se vende todo tipo de coisas para os rituais que as pessoas fazem. Então essa é a nossa necessidade hoje como oração.
Uma oração muito especial que eu peço aos gideões e aos líderes, para os pastores que estão nos campos. Lá pregar em alguns campos, irmãos, é andar por pelo menos umas 4 horas, 5 horas, para ir e chegar num lugar. Às vezes tem lugar que é 8 horas. E depois 8 horas para voltar. E esses pastores, eles precisam de muito apoio. E nós não temos condições de atender a muitos lugares lá. Então esses pastores, eles estão isolados. E se chega um missionário, eles são tão bem-vindos nesses lugares. Ainda que seja por dias, mas isso dá um fôlego para a igreja. Isso dá nós chamamos lá o aliento novo. Que é um ar novo, fresco para eles. Então eles precisam muito, vocês que vão passar férias, eu quero animar vocês vão passar férias lá na Bolívia, no Peru, que são lugares com tanta necessidade, e aproveita o que Deus deu e trazer um tempo novo para esse povo, né? E os Gideões para nós foi uma resposta de Deus. Quando nós conhecemos a pastora Ângela, acho que você é dona desta frase, não sei, Deus é o Deus das conexões, né? E a gente, de repente me chama o Carlos Mamani, foi no final do ano passado, e ele disse, pastor, está para ir uns pastores, aí eu queria, há a possibilidade de você receber eles lá na igreja? Eu falei, não tem nada marcado para esse dia, então podemos sim estar com eles. E nós trabalhamos a unidade da Bolívia durante muitos anos, irmãos. Os pastores são muito desunidos, por aquele medo, pastor, de perder ovelhas, né? Então eles são muito desunidos e eles têm medo que por aí aquele pastor tem uma palavra melhor que a minha, então é melhor não se unir com ele. E nós sempre trabalhamos demais esse tema durante anos, mas era difícil fazer até os pastores mesmos orar, porque eles não se uniam. E quando chegou essa visão, para nós eu vi assim e disse, Senhor, aí está uma resposta para a gente poder chegar em algumas igrejas. Porque há dois extremos na Bolívia, os muito pobres e os muito ricos, né? A senhora viu isso lá na Zona Sul e todo que é o pessoal do Alto. E as igrejas da Zona Sul não aceitam muito as igrejas do que são do altiplano. E vice-versa, as pessoas do altiplano também não recebem bem um cristão se ele chega muito bem vestido, tudo, porque tem essa divisão lá na Bolívia. Existe uma divisão muito forte entre os mesmos bolivianos, que é outro tema muito frontal. Então, para nós foi uma resposta, porque o que começou a acontecer quando nós colocamos a torre? Os cristãos começaram a entrar na torre para orar, e Deus visitava de tal maneira aquelas pessoas que eles tinham visões, havia uma presença de Deus muito forte, que chegava a hora de sair da torre, eles não queriam sair no horário deles, e dizia, não pastor, mas já passou uma hora, e o que aconteceu? Depois disso, eles saíam da torre, mas não iam embora da igreja, ficavam ali orando, e tinha deles que passavam as madrugadas inteiras orando. E o Senhor começou a despertar a igreja naquele tempo. E começou a trazer um novo fôlego. E isso começou a tocar outras pessoas. O nosso desafio agora é realmente que se quebre essa resistência entre as outras igrejas para que começamos a ter mais torres de oração. Amém. Amém. Estamos vendo como o vento do Espírito está agindo. Vimos o desafio da Bolívia. Então, aqui na América do Sul, nós temos países com muita restrição ao Evangelho, como Bolívia, como Venezuela. Há um testemunho bem rapidinho. Sim. Sobre oração. Nós, como pastores lá, eu mandei algumas fotos, infelizmente não pudemos mandar o vídeo, mas algumas fotos da gente orando nas montanhas. Nós reunimos 7 pastores que estavam dispostos, a maioria não eram bolivianos, né? Dos Estados Unidos, de algum lugar, tinha uns 3 ou 4, 3 bolivianos. E nós subimos nas montanhas e começamos a orar, e Deus nos direcionou a ir a Tiwanaku. Tiwanaku é onde o Evo Morales, a possessão presidencial, a posse de presidência foi lá em Tiwanaku, onde entregaram o cetro para ele, que foi um cetro desenhado com a águia, o côndor, que é o símbolo, e tem todo um ritual atrás disso tudo. Então, uma semana depois disso, tinha um pastor que ele saiu do satanismo, tudo,